vamos então ver o que é o Wi-Fi e começamos por dizer que aquilo que nós conhecemos como Wi-Fi atualmente é, ao fim e ao cabo, um conjunto de especificações técnicas e de regras para redes sem fio, as chamadas WLAN ou Wireless Local Area Network, que são redes e padrões baseados no padrão IEEE 802.11. A denominação, ou seja, a forma de chamarmos Wi-Fi à rede, é a abreviatura do termo inglês, que é Wireless Fidelity. Ou seja, o Wireless Fidelity é a fidelidade wireless das transmissões e que permitem transmitir então via aérea, sem necessidade de recorrer a dispositivos físicos como cabos, a nosso sinal de rede de forma local e até de forma mais ampla. Além de permitir que os dispositivos comuniquem dentro da tal rede wireless, esta tecnologia Wi-Fi vai permitir também que os equipamentos tenham acesso a outros equipamentos e à internet. A rede sem fios é normalmente obtida através daquilo que chamamos o router Wi-Fi e normalmente estes routers conseguem transmitir logo o sinal de internet também para a rede Wi-Fi. Sem cabos temos como vantagens o quê? A rede pode ser usada em qualquer ponto dentro dos limites da transmissão, suporta o suporte a uma grande quantidade de dispositivos simultaneamente, não há estruturas a criar obstáculos à transferência e não temos que estar a pensar em rodear objetos com cabos e possibilita também a rápida ligação ou acrescento de dispositivos na rede. As redes sem fio não são recentes, ao contrário do que se possa pensar, e a padronização das normas foi o que veio facilitar o seu desenvolvimento. Empresas como a HPE, a Nokia, a Lucent, ou se quisermos chamar também atualmente Nokia, a Symbol, que é a Zebra Technologies, que se juntaram para criar um padrão e criaram a chamada Wireless Ethernet Compatibility Alliance, a WECA, que se passou a chamar Wi-Fi Alliance em 2003. Desde então, muitas outras empresas e organizações passaram a entrar neste consórcio que nos trouxe a rede Wi-Fi, o padrão Wi-Fi, e as especificações foram sendo alargadas, constituindo aquilo que chamamos o IEEE 802.11, que não difere muito do 802.3, o padrão Ethernet, mas criou uma série de normas e de possibilidades que são específicas para as ligações sem fios. Os padrões são muito parecidos, o que muda são as características de ligação. O 802.3 funciona com cabos, o 802.11 com radiofrequências. No entanto, os padrões de comunicação são os mesmos, nomeadamente o IP, o IPv4, o IPv6 são os mesmos. A vantagem é que não houve necessidade de criar nenhum padrão específico para esta abordagem do Wi-Fi. Como é que funciona? Para conhecermos como é que funciona, também convém conhecer as versões do Wi-Fi. Mas neste caso vamos ver primeiro que o padrão 802.11 estabelece normas para a criação e para a utilização das redes sem fio. A transmissão neste tipo de rede vai ser realizada através de radiofrequências que se propagam pelo ar
e que podem cobrir áreas em casa, na rua, em edifícios de eventos públicos, em escolas, etc., na casa das centenas e às vezes até milhares de metros de raio. Muitos serviços trabalham utilizando sinais de rádio e então cada um tem que trabalhar nas frequências estabelecidas por cada agência reguladora em cada país. E isso evita interferências e outros problemas, cortes nas transmissões, etc. E existem segmentos das frequências que podem ser usados sem aprovação de ninguém, ou seja, as chamadas frequências diretas, que são as faixas ISM, Industrial, Scientific and Medical. Operam nos intervalos entre 902 e 928 MHz, 2.4 a 2.485 GHz e 5.15 a 5.825 GHz. É claro que, variando de país para país, podemos encontrar algumas alterações nestes limites. Estas frequências, estas duas últimas, são as utilizadas para o Wi-Fi. Termos importantes no Wi-Fi: SSID, Service Set Identifier. Na versão do 802.11, o SSID acaba por ser o nome atribuído a cada rede sem fios, ou seja, o Service Set Identifier, SSID, acaba por ser o nome que é atribuído a cada rede sem fios. Dentro das versões de Wi-Fi é importante referir vários padrões. Existem os padrões 802.11 e agora só vão variando as letras AX, AC, N, G, A e B. Estas denominações são as denominações que vamos encontrar no nosso mercado de trabalho e as primeiras versões foram apresentadas oficialmente, porque houve testes antes, em 1997. Depois foram surgindo versões posteriores e o padrão passou a ser conhecido como 802.11 Legacy. Por se tratar de transmissão que usa radiofrequências, o IEEE, que é o Institute of Electrical and Electronic Engineers, e daí a norma se chamar IEEE 802.11, determinou que este padrão tivesse de operar num intervalo de frequências entre 2.4 e 2.4835 GHz, que é uma das faixas ISM que já tinha referido atrás. A taxa de transmissão de dados é, nesta altura, de 1 megabit por segundo ou 2 megabits por segundo e podemos utilizar técnicas de transmissão FHSS e DSSS, ou seja, o FHSS, o Frequency Hopping Spread Spectrum, e o DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Estas técnicas poderiam ser aplicadas no Wi-Fi original, no 802.11 Legacy. O FHSS e o DSSS são então técnicas de transmissão utilizando vários canais dentro de uma frequência. E a primeira, a FHSS, acaba por funcionar num esquema de salto de frequências, ou seja, a informação transmitida por este padrão, por esta técnica, utiliza uma frequência por um período de tempo e em seguida muda para outra aleatoriamente, saltando de uma para outra. Daí chamar hopping. Hopping é salto, hop, saltar de uma para outra. A DSSS tem uma proposta parecida, ou seja, uma forma de trabalhar parecido, mas vai mudando os canais seguindo uma forma sequencial. Daí também o nome Direct Sequence porque é sequencial. Em 99 passa a aparecer o 802.11b, que
passa a ter a possibilidade das ligações serem estabelecidas não só a 1 megabit por segundo ou a 2 megabits por segundo, mas também a 5.5 megabits por segundo e 11 megabits por segundo. O intervalo é o original, o mesmo do Legacy, usa apenas DSSS, porque o FHSS não vai suportar as regras, as normas estabelecidas pela FCC, que é a Federal Communications Commission, quando vai trabalhar acima de 2 megabits por segundo. Então é abandonado aqui o FHSS e fica apenas o DSSS, o Direct Sequence. Para trabalhar a 5.5 megabits ou a 11 megabits por segundo, o 802.11b vai utilizar aquilo que se chama a técnica Complementary Code Keying, ou seja, o CCK. Esta técnica é uma técnica de codificação e vai permitir que, teoricamente, a cobertura de uma transmissão no padrão B chegue a 400 metros em ambientes abertos e 50 metros, mais ou menos, em ambientes fechados. No entanto, o alcance pode ser reduzido por interferências, por fatores naturais que possam impedir a propagação da transferência. É importante perceber que o padrão B, o padrão 802.11b, pode fazer diminuir até chegar a 1 megabit por segundo, de acordo com variação dentro do próprio padrão. O 802.11a, que foi disponibilizado no final de 99, mais ou menos na mesma altura do 802.11b, pode trabalhar a partir dos 6 megabits por segundo e vai até 54 megabits por segundo. Durante muitos anos, este padrão, o padrão A, foi o padrão que dominou o mercado e permitiu trabalhar em velocidades até 54 megabits por segundo. O alcance de cerca de 50 metros também em locais fechados, mas a trabalhar num raio de frequências de 5 GHz até com canais de 20 MHz dentro dessa faixa, ou seja, dividindo os 5 GHz da frequência em canais de 20 MHz. O uso desta frequência acaba por ser também melhor porque há menos possibilidades de interferência e isto também permite as maiores velocidades. A frequência 5 GHz na altura, podia trazer problemas, como por exemplo a comunicação com dispositivos que funcionassem nos padrões anteriores e também o risco de maior redução no raio de transmissão. Isto, estamos a falar do padrão 802.11a, que foi durante muito tempo aquele que dominou o mercado. Importante, em vez de usar o DSSS ou o FHSS, este padrão A faz a utilização de OFDM. OFDM significa Orthogonal Frequency Division Multiplexing e consiste em dividir a informação em vários pacotes de dados, vários conjuntos de dados que são transmitidos simultaneamente em diferentes frequências. Estas frequências vão ser acedidas para impedir que uma interfira com a outra e o OFDM passa a ser muito fiável e muito funcional. Em seguida surge o padrão G, o padrão 802.11G, e este padrão foi apresentado em 2003, sendo o sucessor natural dos anteriores. É completamente compatível com os anteriores e vai trabalhar em taxas máximas de transmissão já bastante atrativas, sendo que o 802.11G já vai transmitir até 54 megabits por segundo, mas vai operar em frequências mais baixas, com canais de 20 MHz, possuindo a mesma capacidade de cobertura do seu antecessor. A técnica de transmissão deste padrão também é o OFDM, mas quando é preciso comunicar com placas ou com dispositivos que ainda usam o padrão B,
a técnica passa a ser o DSSS, ou seja, o padrão G é compatível com o A e com o B, e neste caso muito mais, um range mais alargado. Surge mais tarde o 802.11n e isto vem em 2004 e os dispositivos passaram a funcionar em MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output, que aumenta muito as taxas de transferência de dados, porque combina várias vias de transmissão, entre elas antenas, e assim os routers Wi-Fi podem contar com 2, 3, 4, 5 emissores, receptores, para fazer funcionar a rede. A somar também neste padrão a combinação de vias, o padrão 802.11 consegue já ir até aos 300 megabits por segundo e atingir taxas até 600 megabits por segundo teoricamente. No modo de transmissão mais simples, apenas com uma via, facilmente chega aos 150 megabits por segundo. No que diz respeito às frequências, trabalha também entre 2.4 GHz e 5 GHz, torna-o compatível com os padrões anteriores, incluindo também o A, e cada canal vai duplicar a largura dos 20 MHz dos anteriores para os 40 MHz. A técnica de transmissão é o OFDM também, mas com alterações por causa do MIMO, e então passa a ser muitas vezes conhecido como MIMO OFDM. Este padrão em céu aberto pode ir até 400 metros de alcance. O sucessor do padrão 802.11n é o padrão 802.11ac e vai aparecer ou vai estar concluído em 2013. A principal vantagem em relação aos outros antes é a transmissão de até 433 megabits por segundo no modo mais simples, mas pode ir até aos 6 gigabits por segundo em modo avançado, utilizando várias vias de transmissão. Pode também usar várias antenas, os routers com 4 antenas passam a ser comuns e taxas de transmissão superiores a 1 gigabit por segundo. O AC, a norma AC, trabalha na frequência dos 5 GHz e dentro dessa faixa cada canal pode ir até aos 80 MHz, ou seja, duplica a especificação N em termos de largura de canal. Pode também, em modo opcional, chegar aos 160 MHz por canal. Os routers trabalham em 2.4 GHz, são comuns, mas podem também trabalhar em compatibilidade com o padrão N anterior. O Wi-Fi, este Wi-Fi foi conhecido por Wi-Fi 5 e passou a ter um esquema que era um multi-user MIMO, que permite a transmissão simultânea para muitos dispositivos ligados a uma rede, diminuindo tempos de espera para iniciar a comunicação com os equipamentos. O que é que vos poderei dizer mais? Poderei-vos dizer que depois deste padrão AC também surge ainda o Wi-Fi 6, que é o AX, que tem as especificações aprovadas em fevereiro de 2021, também passando a ser conhecido como IEEE 802.11 AX 2021, mas o nome mais comum é Wi-Fi 6. A Wi-Fi Alliance neste padrão vai dar uma certificação, um selo Wi-Fi 6 Certified para os equipamentos que forem compatíveis com esta tecnologia e pode trabalhar em 2.4 GHz ou em 5 GHz, ao contrário do 5 que só trabalha em 5 GHz. As redes neste padrão podem ir até 9.6 GHz por segundo, o que equivale a 1.2 GB por segundo. Isto é possível por causa das modulações
que o padrão utiliza e o padrão MU-MIMO e a técnica OFDMA que ele vai utilizar. O que é o OFDMA? O OFDMA é uma evolução do OFDM e é Orthogonal Frequency Division Multiple Access, o que é uma versão ampliada do OFDM que, em vez de dividir os pacotes para um único utilizador, vai fazê-lo para múltiplos utilizadores. Então, isto, em vez de os pacotes serem transportados apenas para um destino, proporciona que sejam transportados e divididos, partidos para vários destinos e reagrupados nesses destinos, acelerando o processo de transmissão. No início deste ano foi aprovado um segundo padrão 6, o 6E, e é uma extensão do 6 com a pretensão de ir até aos 6 GHz em termos de frequências. Outros padrões não... ok. Segurança WEP, WPA e WPS. WEP significa Wired Equivalent Privacy. Existe desde o primeiro padrão 802.11, é um mecanismo para autenticar e que funciona de forma aberta ou restrita de acordo com as passwords que usarmos. Na forma aberta, qualquer dispositivo se consegue ligar. Na forma fechada por password, pode ser encriptada com chaves de 64 bits ou 128 bits. Há alguns equipamentos que permitem 256 bits, mas são raros no padrão WEP. O padrão WEP tem algumas falhas de segurança e, por causa disso, foi criado o WPA e o WPA2. O WPA surge em 2003, Wired Protected Access, e tal como o anterior, vai se basear numa autenticação e também a cifra dos elementos de uma rede, mas a partir de modos diferentes. Ele usa um protocolo que é o TKIP, o Temporal Key Integrity Protocol, que também é conhecido como WEP2, e essa chave de 128 bits nesse protocolo TKIP é usado e combinado com o MAC address, que é um código único de cada dispositivo de rede, e criando aqui um reforço da segurança. Como não há MAC addresses idênticos, acabamos por obter uma sequência específica para cada dispositivo e não há passphrases idênticas. WPA2. WPA2 é também uma melhoria, vai usar criptografia avançada chamada AES, Advanced Encryption Standard, mais seguro e mais eficaz ainda do que o TKIP, com a desvantagem de que exige da máquina uma capacidade de processamento maior. O uso é recomendado para quem quer muita segurança e evita muitas quebras de segurança. Temos ainda também o WPS, que é o Wi-Fi Protected Setup, que é um recurso que a Wi-Fi Alliance apresentou e que torna mais fácil a criação de redes protegidas por WPA2. Nós podemos, por exemplo, usar um PIN com WPS e na mesma estar protegidos por WPA2. WPA3, apresentado em 2018, é mais resistente aos ataques de brute force, ou seja, de força bruta, que vão tentar encontrar a password da rede através de várias combinações testadas em continuidade. Existem dois tipos de WPA3, o Personal e o Enterprise. O primeiro, obviamente, para utilizadores domésticos e o segundo para empresas
com uma criptografia padrão de 192 bits e uma chave de 128 bits para o personal. Também foram adicionados aqui mais recursos e mais protocolos de segurança, como o SAE, o Simultaneous Authentication of Equals, que substitui o WPS, e o Wi-Fi Device Provisioning Protocol, o DPP, que também vem melhorar aqui a segurança do WPA3. É muito mais seguro, mas não há seguranças isentas de falhas nem de vulnerabilidades e por isso convém manter o firmware do router sempre atualizado, mudar a password com alguma frequência, respeitar as regras de criação da password recomendadas pelos fabricantes e pela Wi-Fi Alliance, não facilitar a vida aos hackers utilizando passwords do género password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazer combinações de maiúsculas, minúsculas, sinais e números é o ideal, passwords longas também, para criar efetivamente uma encriptação segura e que nos defenda desses ataques. Por hoje é tudo. Wi-Fi, vários tipos de Wi-Fi, do 1 ao 6, proteção, WEP, WPA, WPS, WPA2, WPA3,